Se você quer começar o próximo ano e pegar firme aí na leitura da Bíblia, mas não sabe como se organizar, fique comigo que eu vou dar dicas valiosas. Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo eu vou explicar alguns planos de leitura da Bíblia, como se organizar, quantos capítulos ler por dia e dicas valiosas para você não desistir da leitura. Eu vou apresentar alguns planos de leitura e você vai ver qual faz mais sentido para você. O primeiro plano é o plano teológico, que tem como objetivo ter uma visão de toda a Bíblia, onde vai iniciar em Gênesis e vai até Apocalipse. Vamos ver os pontos positivos e o ponto negativo. Bom, positivo porque você vai conhecer a história, do povo de Deus na ordem do cânon bíblico. Mas o ponto negativo é que você vai pegar um conteúdo muito denso e que sem o contexto do texto às vezes é difícil passar por aqueles textos. Então tem uma maior chance de você desistir. Isso não é o que eu quero nem você. Esse plano é o mais comum. Às vezes as pessoas querem iniciar a leitura da Bíblia, iniciam em Gênesis e vão bem em Gênesis, Êxodo, estão achando bonito. Aí começa a passar para os livros de Levítico, Número. Acabou então o Pentateuco depois de Deuteronômio, cai nos livros históricos, depois proféticos e acaba ficando bem difícil a leitura do Antigo Testamento. Para escolher esse plano de leitura, eu indico só quando você já tem um bom conhecimento da Bíblia, dos seus contextos, quando você já leu bastante conteúdo da Bíblia, aí eu acho que esse vale a pena. Mas se é a primeira vez que você vai ler, tem que pensar bem, porque ler todo o Antigo Testamento antes de ter o contato com o Novo Testamento, que é um pouco mais fácil para nós, às vezes leva muitas pessoas à desistência da leitura. Então, calma, vamos conhecer os próximos planos. Existe o plano temático, quando as pessoas querem estudar alguns temas que chamam mais a sua atenção. Por exemplo, sabedoria, o amor, a fé, o testemunho. Então, a pessoa pode escolher vários versículos que falem sobre aquele tema em específico e fazer a leitura. Só que nesse plano, o que eu indico é não ler o versículo isolado. Você vai fazer uma pesquisa, seja no Google ou em algum site de inteligência artificial para buscar estes versículos. Mas quando você for para o texto, eu indico que você leia pelo menos a perícope, ou seja, aquele bloco de texto ao qual aquele versículo está inserido. Ou, por exemplo, você quer nesse próximo ano desenvolver a sua sabedoria do povo de Deus. Então você pode ler os livros de sabedoria, este bloco, e depois ir evoluindo para outros textos. Então, nesse formato de plano temático, você vai buscar por temas que você quer estudar. E agora eu vou apresentar a você o plano de leitura em um ano. Esse plano é muito legal porque ele vai dar, você vai ler toda a Bíblia em um ano. Mas atenção, esse plano exige um compromisso maior da sua parte. Por quê? A Bíblia Católica tem 1.330 capítulos, dividido por 365 dias, vai dar em torno de 3 capítulos e 64 versículos. Portanto, uma média aí de 4 capítulos por dia. E se você escolher este plano, disser assim, eu vou ler a Bíblia nesse próximo ano, eu vou ficar muito feliz e tenho certeza que a sua fé, o seu sentimento de se sentir amado pelo Senhor, o seu conhecimento bíblico vai ser muito maior. Então, para você se comprometer comigo, com você e com Deus, com toda aí a sociedade, deixe nos comentários que você vai ler. Faça essa profissão de fé. E ano que vem eu vou ficar muito feliz se você voltar aqui nos comentários e colocar que você conseguiu realizar a leitura de toda a Bíblia em um ano. É 4 capítulos por dia. É fácil, não é difícil. Mas agora vamos às dicas para você não desistir no meio do caminho. A primeira coisa que você tem que definir é um horário para os seus estudos.
E eu indico que você escolha esse horário pela manhã, antes do almoço e não à noite. Porque o dia passa, a gente chega cansado em casa e fazer a leitura antes de dormir pode ser que o sono pese e você não consiga concluir a sua leitura. Portanto, eu indico você acordar um pouquinho mais cedo do que a sua rotina aí e conseguir fazer essa leitura já no início da manhã ou então antes do almoço. Assim você já vai estar com seu espírito alimentado para depois alimentar a sua matéria. É ideal você ter um lugar, crie um ambiente para fazer esse estudo. Um ambiente que seja tranquilo, bem iluminado, que não tenha muitas distrações, que seja confortável, não tão confortável, né? Não é bom fazer a leitura deitado, porque normalmente vai levar você a ter uma sonolência maior. Mas crie um ambiente onde você pode deixar a sua Bíblia, também um caderno para anotação, um giz de cera, uma lapiseira para escrever alguma coisinha na Bíblia. O giz de cera é uma dica que eu já dei aqui no canal, vou deixar aqui o vídeo na descrição também. Mas no meu Instagram também tem todas as dicas de como grifar, utilizar aí esses recursos para poder compreender melhor. E compartilhe a sua jornada. É sempre gostoso fazer o estudo bíblico com mais pessoas, então convide amigos, familiares para fazer esse estudo, essa leitura da Bíblia em um ano. Faça esse desafio para essa pessoa. Envie esse vídeo e fala assim: olha, vamos ler a Bíblia comigo? Porque aí existe aquela troca gostosa. Você diz o que você aprendeu, o que você está lendo. É muito interessante se ler ao mesmo tempo, o mesmo tema, o mesmo texto. Porque assim vocês podem trocar, falar, olha, eu entendi isso, ó, isso eu já tive um pouquinho mais de dificuldade para entender. Porque a palavra, ela sempre cresce com a partilha. Agora, uma das dúvidas muito comum de todos é por onde começar. Como eu já disse, né, tem várias formas aí de fazer a leitura do texto bíblico. Eu vou indicar uma forma que, se fosse hoje para mim ler, com o conhecimento que eu tenho, qual seria, digamos, esse caminho. Mas claro que você pode adaptar aí da melhor forma para você. Nós sempre indicamos, principalmente para quem não tem muito conhecimento, indicamos iniciar pelos evangelhos, em especial o evangelho de Lucas. Porque Lucas, ele é bem organizado, ele coloca, né, ele faz uma boa pesquisa, como ele mesmo diz, e coloca de forma organizada o seu evangelho. Depois você pode estar lendo Atos dos Apóstolos, que é uma sequência do mesmo autor, então fica bem interessante. Depois você pode ler o evangelho de João, que ele difere aí em 90%, né, dos textos dos evangelhos sinóticos. Então, tendo essa boa visão aí dos evangelhos e Atos dos Apóstolos, depois você pode ir alternando um pouquinho do Antigo Testamento, um pouco do Novo Testamento. Você pode ir lá para o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois retorna novamente para o Novo Testamento, pode fazer memória ao Evangelho, ler o Evangelho de Mateus, Marcos. Depois tem as cartas paulinas, são 13 cartas paulinas. Conhecer um pouco aí da teologia de Paulo. Conforme você vai lendo os textos de Paulo, né, na sequência, vai ficando mais fácil. Então, eu indico fazer essa leitura das cartas paulinas. Depois você pode retornar ao Antigo Testamento, ler os livros, né, o bloco dos livros de sabedoria, que são livros muito gostosos. Aí depois volta, lê mais um pouquinho do Novo Testamento, tem a carta aos Hebreus, as cartas católicas. E aí, para finalizar a leitura da Bíblia, você volta para o Antigo Testamento, lê os livros históricos e proféticos, que tem um contexto, né? Busque compreender sempre um pouquinho do contexto do texto. A maioria das Bíblias, né? Se você tem uma Bíblia de estudo, até tem um vídeo no canal sobre qual Bíblia de estudo você pode ter para te ajudar nessa leitura. Leia a introdução do livro, que vai trazer um contexto do texto, as notas de rodapé, para você não desistir da leitura destes livros, que eu considero aí os mais difíceis para que a gente possa ler sozinho. E claro, junto com esse bloco que precisa conhecer o contexto do texto, vai estar Apocalipse. Deixe Apocalipse lá para o final e sim, tente buscar o contexto em que o texto nasceu, porque o livro do Apocalipse é o mais mal interpretado. Então nós dizemos que é preciso até um bom curso para conseguir compreender. Mas para que você finalize aí o seu objetivo de ler a Bíblia em um ano, se esse for o seu plano de estudo, né?
Busque deixar o Apocalipse para o final, busque livros, leia notas de rodapé que você vai se encantar com a mensagem, tá certo? E conte comigo. Se você não é inscrito no canal ainda, corre se inscrever. Busque aqui, né? Estou aqui para lhe ajudar nessa caminhada da fé. Que Deus abençoe a sua leitura da Bíblia e lhe revele todos os seus mistérios. Amém? Paz e bem.